Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Esse programa é promovido pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas. E você sabe que o nosso objetivo é fornecer apoio, ampliar o acesso à informação e criar espaços que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras e sua família. Como você já me conhece, eu sou Lindenberg Salvito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular. Eu sou marido e pai de pessoas com condições raras. E todo dia você sabe que a gente tem aqui um desafio a ser enfrentado, como você também tem. Mas a gente está aqui na divulgação porque a gente acredita que existe vida pós-diagnóstico. Então, a gente busca a qualidade de vida e estamos aqui propagando cada vez mais essa questão da condição rara, porque quanto mais a gente apresenta, quanto mais a gente fala, quanto mais conhecimento a gente traz, com certeza mais qualidade de vida também vem. E hoje a gente tem um prazer enorme de conduzir uma conversa sobre uma experiência, uma visão de uma condição, de um diagnóstico que você vai conhecer, porque nós estamos no mês de novembro, o mês de conscientização desse diagnóstico. E eu estou falando da síndrome de quilomicronemia familiar, mais conhecido como SQF. A gente vai estar usando essa sigla aqui durante a nossa conversa, até para você se familiarizar melhor. Nós queremos destacar que as lutas e os avanços enfrentados por essas famílias que convivem com essa condição rara, todos os dias eles enfrentam desafios, mas nem por conta disso eles desistem, eles continuam, eles avançam, eles estão buscando cada vez mais também qualidade de vida para esse diagnóstico. E no último dia 2, né, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o SQF. Mas ao longo de todo o mês, eles, né, as pessoas que estão envolvidas, as associações que estão envolvidas, eles seguem engajados em compartilhar informações, histórias e perspectivas que reforçam a importância do apoio e para que as pessoas conheçam sobre esse diagnóstico. É um dos nossos desafios, propagar conhecimento, e principalmente porque os diagnósticos raros nem todos conhecem. Mas nós estamos aqui para desbravar juntamente com esse programa Conexões Raras. E o tema de hoje, como eu falei para você, é o SQF, né? SQF no início da vida, superando obstáculos e encontrando apoio. Um olhar sensível sobre as dificuldades diárias das famílias e como o apoio médico, psicológico e social pode ser decisivo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós vamos abordar os desafios enfrentados no início da vida, saber um pouco sobre a jornada do diagnóstico e as estratégias que as famílias usam para esse diagnóstico, né? E mais, trazer conhecimento tanto para que você que está nos acompanhando compartilhe, curta, divulgue cada vez mais, porque quanto mais divulga, mais qualidade de vida, e eu bato nessa tecla, qualidade de vida vai ser gerada. E deixa eu dizer uma coisa para você, esse programa só acontece por conta dos nossos apoiadores sociais, que é a Unaila, a PTC Therapeutics, a Takeda e a nossa parceira FEDAN. Eles têm nos apoiado na conscientização, nessa missão maravilhosa e especial de conscientização e apoio à comunidade dos raros. Eu aqui quero já dizer para você que hoje o nosso programa é especial. Geralmente você vê aqui uma pessoa sendo entrevistada, mas hoje nós estamos aqui com um casal fantástico. Nós vamos ter o prazer de estar entrevistando aqui o casal, duas personalidades que a cada dia têm enfrentado desafios e têm superado, e eles têm muito a nos ensinar. Eu estou falando da Laís Rocha Brandão e do Janderson Atoé Fabrício. Eles são pais de um garotão, o Lourenço Brandão. Ele tem 5 meses e 15 dias aproximadamente. Eles têm uma família linda, maravilhosa, têm enfrentado aí uma jornada de cuidados e superação em relação ao SQF, mas a gente sabe que eles também estão aí e vão trazer para a gente informações preciosas, né? A história deles é um exemplo de coragem e amor incondicional, enfrentando esses desafios diários na doença rara, com a doença rara, mas a esperança continua e eles ensinam isso bastante para a gente. Hoje eles vão estar compartilhando com a gente, conosco, ele vai estar ministrando aqui um pouco da experiência deles como pais e quais são os obstáculos que eles têm enfrentado e principalmente como eles encontraram força para continuar essa caminhada. Eu já quero chamar aqui, né, os dois, quais são as expectativas, se apresentem para o nosso público, porque é uma honra ter vocês aqui junto conosco. Ei, gente, meu nome é Laís, né? Eu sou a mãe do Lorenzo e estar aqui para mim é muito especial porque o programa ele foi muito importante para mim durante o processo de diagnóstico do meu filho, porque é um momento que a gente vai para a internet, né? Procurar tudo
sobre o diagnóstico e foi um dos programas que eu assisti que me fez ter confiança, né? Conheci a história da Gabi, então, pelo programa. E para mim é muito especial, então, estar aqui hoje contando a nossa história. Eu sou o Janderson, pai do Lorenzo, e esse tipo de comunicação, esses canais são importantes porque quando se tratam desses casos raros, quando a gente se depara com eles, tudo que a gente precisa é de um norte, porque a gente fica realmente perdido, até alguns médicos, pessoal da saúde não sabia o rumo para dar para a gente. Então, realmente é muito importante a gente ter esse norte, ter onde recorrer. Que bacana a gente estar hoje com vocês dois aqui, porque para nós é diferenciado. Geralmente a gente entrevista apenas uma pessoa, ou um profissional da saúde, ou um paciente, e a gente está aqui na condição de pais. Eu também sou pai, né, de uma criança com síndrome, ela tem a distrofia muscular de Duchenne, a minha esposa também tem a mesma distrofia, só que a doença, tipicamente, os sintomas são mais agressivos à questão masculina. Embora minha esposa faça parte dos 8% das mulheres que têm sintomas. E aí a gente sabe, né, desse desafio diário, dessa questão, e vocês estão no começo aí, enfrentando, recebendo informações. E a primeira pergunta que mandaram para a gente, Janderson e Laís, como é que foi esse processo diagnóstico? Como é que vocês descobriram? Quais foram os sintomas? Eu sei que tem pessoas aqui nos assistindo e para nós foi é um privilégio ouvir o que você disse aqui, que o programa ajudou nessa conquista, nessa descoberta. Eu queria entender e compreender como é que tudo começou para vocês. Como é que está sendo? E a partir de que momento vocês foram despertados sobre esse diagnóstico? Então, a gente teve uma gravidez, assim, um pouco complicada, né? E a gente sempre gostou de deixar tudo pronto, né? Então, a gente já tinha a nossa pediatra antes do bebê nascer. E ele nasceu prematuro, né? A gente não sabe se por causa, né, da síndrome. Mas ele ficou um tempinho na UTIM. E aí, quando a gente saiu, a nossa pediatra, ela solicitou alguns exames pra gente. Esses exames, alguns realmente porque ele era prematuro, mas outros não tinham um motivo específico, né, para ela passar para a gente. Assim, nós somos muito religiosos, a gente acredita muito em Deus, que na verdade foi o que ela disse para a gente, né? Não existe um motivo lógico. Foi Deus assim que pediu para ela passar aqueles exames e através do exame de fundo de olho a gente descobriu, então, que ele tinha a lipemia retinalis, que é muito associada, né, à SQF. Porém, o diagnóstico ele foi mais complicado, né, porque nenhum médico aqui do Espírito Santo que a gente foi, nem a especialista em retina, ela tinha tido esse contato com a doença. Então, nós procuramos primeiro um médico na nossa cidade, depois um médico na capital. E aí, através dessa médica, ela entrou em contato com pessoas em São Paulo para a gente conseguir aí, na verdade, não o diagnóstico, mas ter aí um norte, né, do que estava acontecendo. E a parte de todas, acredito que foi a mais difícil, né? Que é você não saber com o que você está lidando. Porque a nossa pediatra pediu esses exames a mais, ela mesma fala que foi Deus que colocou na cabeça dela de pedir esses exames, porque não é normal. E quando a gente foi no primeiro profissional para fazer esse fundo de olho, e ele não soube dar um diagnóstico para a gente, encaminhou a gente para especialista. Essa especialista, em 25 anos de carreira, ela falou com a gente, ela nunca tinha visto nada parecido. Então, a gente voltou da capital, de Vitória, no Espírito Santo, assim, sem chão, sem saber o que fazer, completamente perdido. E é frustrante, é desesperador. Você não saber o que seu filho tem, não saber como cuidar dele. Então, assim, é muito complicado. Mas, graças a Deus, depois disso, a gente foi fazendo os outros exames. Então, a gente foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória. Lá, o Lourenço passou por 6, 7 especialistas. Quase nenhum tinha noção do que poderia ser. Então, assim, depois de muitos exames, muitos mesmo, a gente foi conseguindo achar diretrizes, até que saiu o exame genético dele, que a gente foi
ter a certeza que se tratava, então, da SQF. Só que, assim, é uma doença muito silenciosa, né? Ele não teve nenhum sintoma. Então, se não fosse a nossa pediatra, talvez hoje nós estaríamos ainda convivendo com a doença sem saber, porque ele não tinha sintoma algum, a não ser o triglicerídeos, que estava em quase 3.000, né? E chegou a quase 9.000. O que, para uma criança, normalmente não tem um padrão, mas assim, uns 75. Então, de 75 para 3.000, para 9.000 é muita coisa. Então, se a gente não tivesse feito, né, esse exame, a gente nunca ia saber. Realmente, a gente percebe, né, quando a gente passa por essa experiência de descobrir o diagnóstico, a gente vê que, eu não sei como vocês se depararam com isso, né, mas quando a gente descobriu também aqui o diagnóstico do nosso filho, a gente passou por uma situação onde, o que fazer? Como enfrentar essa realidade? Como passar por isso? No caso de vocês, teve essa médica que despertou. E uma pergunta que eu quero fazer. O teste do pezinho ampliado não alcança esse diagnóstico? Não, o teste do pezinho não saiu assim, tudo normal, né? Tudo normal. A gente mostrou para ela assim que saiu, porque demora um pouquinho para sair, mas assim que saiu a gente mostrou para ela e estava tudo perfeito. O teste do olhinho, que é o normal, que é feito no hospital também, ele não acusou, só foi acusar realmente quando ela pediu para a gente fazer um fundo de olho, que é mais específico da retina, né? E, na verdade, nem é um exame tão caro, não é um exame caro, é um exame que é solicitado para crianças prematuras extremas, porque está ali na fase da formação do olho, né? Então tem que ver se tudo formou direitinho. Mas para o Lorenzo, como ele nasceu de 36 semanas, que não é um prematuro extremo, não foi solicitado. Mas eu acredito que se tivesse feito, a gente tinha descoberto bem antes. Desde a saída dele da altinha, a gente teria descoberto a doença. E não é um exame que você precisa mandar para laboratório, é um exame clínico. Então, assim, depois eu até questionei uma estudante que estava lá com a gente no IMABA e falei com ela, por que esse exame não é solicitado na saída da maternidade? Porque não é um exame caro, não é um exame difícil, é um exame muito rápido, né, de ser feito, e que pode aí trazer o diagnóstico de várias doenças, né, como, por exemplo, a SQF. Tudo isso, né? Teve essa provocação, graças a Deus teve esse amparo médico, esse cuidado, esse especial mais. Mas como foi a reação de vocês? Quais foram as suas primeiras reações ao receber o diagnóstico? Como é que vocês se encontraram diante daquilo? Porque até então era uma investigação que não conhecia, mas quando fechou o diagnóstico, como foi que vocês reagiram? É difícil até falar, porque poderia ser tantas coisas, e dentro de tantos cenários que poderia ser de acontecer com o Lorenzo, a SQF a gente já recebeu ainda um pouco mais tranquilo, entre aspas. Porque, como eu disse no início, quando você não tem um norte, como você não sabe com o que você está lidando, você tatear ali no escuro é muito ruim. Você não tem alternativa, você não sabe o que você faz pelo seu filho. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, por pior que ele seja, é como você disse no início, tem vida pós-diagnóstico. Então, a gente já sabia o que precisaria ser feito, o que a gente teria que fazer. É fácil? Não, longe disso. A gente chorou muito até a gente chegar aqui. Muito. É um aprendizado diário, né? Como a gente ainda vai chorar por algumas vezes, porque a gente sabe que o processo não vai ser fácil. Mas a partir do momento que você tem um diagnóstico, você consegue já colocar os pés no chão e saber o que você vai fazer dali para frente, como você vai cuidar do seu filho. Então, isso, de certa forma, traz uma tranquilidade. Você consegue planejar melhor a vida do seu pequeno. Uma das nossas preocupações, né, quanto a esse mundo raro, é que quanto mais rápido o diagnóstico, melhor qualidade de vida a gente vai poder gerar, né? Eu não tive o privilégio de descobrir o diagnóstico logo cedo. A gente embora aqui no Brasil a média para se descobrir o diagnóstico é entre 11 e 12 anos, mas a gente descobriu aos 5 anos o diagnóstico do nosso menino.
Mas como a gente trabalha com questão de associação, às vezes, por muitas vezes, a gente só vai descobrir o diagnóstico de uma criança que faleceu porque a gente descobre no irmão que ele tinha. Então, realmente, uma das lutas, uma das batalhas que nós precisamos enfrentar, até para saber com o que é que nós estamos lidando, é a questão do diagnóstico precoce, né? Descobrir realmente essa questão. E como tudo ainda é muito recente aí para vocês, a pergunta aqui que as pessoas que nos acompanham, tanto pelo Instagram, como pelo YouTube, como pelo Spotify, mandaram aqui uma pergunta assim, e quais foram os maiores desafios, né? Quais são, na verdade, os maiores desafios que vocês enfrentam diariamente com o bebê, com o Lourenço, sobre essa questão, como foi esses primeiros meses, com o diagnóstico, em relação aos cuidados? Existe alguma coisa especial que vocês fazem diferentemente das outras crianças que não têm diagnóstico? Assim, na verdade, o que foi mais desafiador é porque quando a gente saiu da UTIM, né, e fomos, então, para o IMABA, e lá a gente ficou 21 dias até o fechamento do diagnóstico. Nesses 21 dias, na primeira semana, eu precisei parar de amamentar. Assim, foi muito difícil, porque a gente se preparou durante a gestação inteira para esse momento, e a gente sabe o quanto a amamentação ela é importante para a criança, né? Mas eu sei que tinha que ser feito, né, pela saúde do meu filho. E aí, a questão é, o que vamos dar para um bebê, né, que não pode tomar o leite materno? E aí a gente não sabia ainda o que ele tinha, a gente acreditava que ele era APLV, então não podia ser nada com proteína do leite de vaca. Foi muito difícil. Quando a gente vai lá no Google e coloca lá sobre a doença, existe 1 ou 2 artigos científicos. Então, assim, a nutróloga, ela foi atrás de procurar saber como seria feita, então, a nutrição do Lourenço. E esse tem sido, na verdade, nossa principal dificuldade, né? O leite do Lourenço, ele é totalmente especial. Ele não é uma fórmula que a gente compra na farmácia, por exemplo. Não pode ser feito dessa forma. A gente precisa comprar os nutrientes separados e colocar as quantidades. Então, o carboidrato é uma quantidade, o lipídio que a gente usa é o TCM, né? Que ele é um triglicerídeo de cadeia média, que ele é totalmente diferente. Então, ele é colocado em uma certa quantidade, uma quantidade de leite e uma quantidade de fórmula. Então, para a gente, já é difícil quando você tem criança pequena, você sair de casa amamentando ou com fórmula. Aí você sair de casa com uma criança que toma uma fórmula tão específica, é bem complexo. Então, para a gente foi, assim, uma das principais dificuldades. E também pelo fato de que nem todas as vitaminas vão estar presentes ali nesse leite, né? Então, a gente precisa fazer uma suplementação muito rica para o Lourenço. Então, ele toma muitas vitaminas, além do leite, né? E como a nossa pediatra passou, se não estamos enganados, o Lourenço acho que foi o caso de bebê mais novo a ser identificado com SQF no país. Então, assim, além de já faltar artigos sobre o SQF, para bebês, menos ainda. Quando se descobrem, foi igual você falou, já com a idade mais avançada. Agora, pequeno igual ele, então, tudo que vai ser feito com o Lourenço, tudo que é feito, tem que ter um olhar de cuidado maior. Ela falou, qualquer coisa que surge no Lourenço, a gente não pode olhar de forma convencional. A gente tem que sempre ter um cuidado maior, que pode ter alguma associação ao SQF. No início, a questão das mamadeiras mesmo. O triglicerídeo dele extremamente alto, o colesterol muito alto, porque ele ele vai acumulando a gordura no organismo dele, né? Isso pode gerar pancreatite, entre outras coisas. Então, no início, o foco total era reduzir essas taxas o máximo possível. E para que isso acontecesse, a alimentação dele era bem limitada. Então, ele tinha uma mamadeira a cada 3 horas, só que essa mamadeira não sustentava. Dava ali 2 horas, 2 horas e meia, ele começava a chorar desesperadamente de fome, e a gente ficava ali entre a cruz e a espada. Entre alimentar ele e estar fazendo mal, ou tentar acalentar e segurar, porque a gente sabia que não podia exceder aquelas quantidades. Então, assim, foi bem desafiador, ainda está sendo. Ainda vai ser. Ainda vai ser, mas a gente acredita que Deus sabe todas as coisas e
A gente vai cuidar dele da melhor forma possível. Interessante vocês falando sobre a questão da pediatra. No nosso caso aqui, quando o pediatra nunca nem tinha ouvido falar do diagnóstico do nosso filho, né? E uma das coisas que vem para nós em relação ao diagnóstico é que a gente acaba se tornando especialista nesse diagnóstico. A gente vai estudar, a gente mergulha, e querendo ou não, vez ou outra, a gente está ensinando ali os médicos que querem ouvir, né? Porque nem todos estão dispostos a ouvir, mas a gente acaba ensinando, mostrando e despertando neles curiosidades, né? A prova disso porque aqui o nosso menino precisa de diversas profissionais. Então, a equipe multidisciplinar está sempre dando algumas orientações, a gente tem algumas ferramentas para facilitar. Eu sei que vocês já conhecem, estou assim, mas quem está nos assistindo, até mesmo, como você me disse, que foi provocado através de um programa, você poderia trazer um pouquinho do que é o SQF para que as pessoas entendam e quais foram os sintomas, porque, como você mesmo disse, o Lourenço é a criança, ou, na verdade, a pessoa mais cedo diagnosticada. Então, a gente já percebe que não foi uma tarefa fácil, que não é uma tarefa fácil descobrir os diagnósticos e os sintomas. Mas vocês podem explicar para a gente um pouquinho, para que alguém aqui que está nos acompanhando possa também ter esse mesmo olhar diante de uma criança? Sim, na verdade, até a Gabi, né, que eu falei que foi quem eu assisti, a gente conversa de vez em quando, e ela foi diagnosticada com 6 meses, mas o Lourenço foi com 1 mês e meio. Então, assim, bem mais cedo, né, do que a Gabi que a gente conhecia. A SQF, ela é uma síndrome, então ela não tem cura. O que muitas pessoas, elas perguntam para mim, mas tem cura? Um dia ele vai poder comer normalmente? Não tem cura, né? Geralmente ela é associada a casamentos consanguíneos, mas no nosso caso a gente não tem parentesco nenhum, né? E ela é uma doença autossômica recessiva. Quando a gente está lá no colégio, que a gente estuda lá o quadrinho de Pinet, né? Azão, azinho, e a gente vai fazendo aquelas ligações, e a gente conhece que o azinho, azinho é o recessivo. E a gente, quem não tem a doença, então, tem um azão, né? Pode ser azão, azão ou azão, azinho. No meu caso de Janderson, nós somos azão, azinho, e nós passamos um azinho para Lorenzo. Por que é uma doença tão rara? Porque quando a gente faz essas ligações lá na escola, a gente vê que as chances de um casal azão, azinho, passar essa doença adiante é de cerca de 25%. Então, assim, seria muito mais fácil o Lourenço ele ter o gene da doença, mas não ter a doença. Mas, em um acaso que a gente não sabe explicar, ele acabou, então, sendo recessivo, que é o azinho-azinho. Então, na verdade, é uma doença ultra rara, né? Existem as raras e as ultra raras. E a SQF, então, é uma doença ultra rara. Ele não consegue, então, digerir vou falar assim, que é mais fácil, né? Digerir as gorduras. Então, toda essa quantidade de gordura, ela fica ali armazenada no sangue dele, dentro de bolsinhas que eles chamam de quilomicrons. Então, por exemplo, se o Lourenço ele ficar horas em jejum e ele fizer o exame de sangue, é como se ele tivesse acabado de se alimentar. Então, essa gordura ela não sai do sangue dele normalmente, como acontece com a gente. E por isso ele precisa, então, ter uma dieta restritiva na quantidade de gordura, né? Ele come bem menos quantidade de gordura do que nós comemos no nosso dia a dia. Em relação à questão porque a partir do momento que começou muito cedo, também se procurou muito cedo o amparo médico, né? A questão dos especialistas. Não sei se a pediatra de vocês já conhecia ou tinha algum contato diretamente, assim. Quando eu falo conhecer, algo mais amplo, não só de ouvir falar ou de despertar curiosidade. E vocês foram encaminhados para algum centro, vocês foram encaminhados para algum especialista, como é que está sendo esse primeiro passo de tratamento com ele? Então, quando a gente fez os exames de fundo de olho com ele, que a gente trouxe o primeiro resultado lá da capital de Vitória, de imediato, nossa pediatra pediu o exame de sangue. Então, no outro dia, cedinho, a gente fez os exames, quando deu meio-dia, ficaram prontos. A gente estava até em casa, na casa da minha mãe, almoçando.
nossa pediatra ligou para a Laís. Quando ela pegou o exame na mão, ela ligou para a Laís: olha, vocês colocam o Lourenço no carro, vão para Vitória, daqui eu vou tentar adiantar alguma coisa para vocês internarem ele. Então, ela pegou a gente, assim, completamente de surpresa. E a gente fez o que tinha que fazer. Jogamos as roupas dentro do carro, colocamos o Lourenço dentro do carro, fomos para Vitória, demos entrada no hospital, conseguimos entrar com ele, já ia dar meia-noite, e era num sábado, na sexta-feira à noite, e a partir da segunda-feira que a gente ia ter especialistas passando. E eu me lembro que as enfermeiras foram retirar sangue dele para fazer os primeiros exames, e as que passaram primeiro para retirar o sangue, elas se assustavam, porque o sangue dele era muito viscoso e rosado, parecido com iogurte mesmo. Então, até para os profissionais de saúde que estavam lá, as enfermeiras, médicos, era estranho. Ela se assustou, uma mesmo se assustou muito, ela falou: meu Deus, eu acho que eu furei seu filho em algum lugar errado. Mas era pela alta quantidade de gordura que ele tinha no sangue. Então, o sangue dele era bem diferente. E dali em diante, a gente foi exame após exame, monitorando, trocando a dieta dele dentro do hospital, ia tentando uma coisa, tentando outra, até baixar os níveis. E teve um episódio que foi feito um exame dele no domingo, colheram o material, e o triglicerídeo dele estava em 9.000, 7.000 alguma coisa, em 2 dias anterior. Quando fez esse exame, caiu para 700. Aí na segunda-feira passou uma pediatra, a gastro, a endócrino, todas passaram e falaram a mesma coisa. Olha, aconteceu algum erro no laboratório, porque por mais que a gente acredita que vai cair, mas não tem como cair tanto no intervalo de 30 e poucas horas. Então, a gente vai ter que refazer os exames. Refez os exames, veio para 400. E todas elas passaram e falaram: só tem uma coisa a falar, que explica isso, porque a gente, como médica, não consegue explicar, é Deus. Então, você é uma montanha russa. Você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, então você tem que... E a gente vê que os médicos também não tinham muito o que passar para a gente. Até hoje, né? Assim, o que tem dado mais suporte para a gente é a associação. Porque a associação, por exemplo, a Fátima se dispõe a conversar diretamente com a nossa pediatra. A Fátima, ela se dispõe a conseguir, então, uma médica que tem experiência para conversar com a nossa pediatra. Um nutricionista que tem experiência para conversar com a nossa nutricionista. Então, acaba que o Lorenzo, ele está formando no Espírito Santo especialistas em SQF, que não existem, não existiam, né, até o momento. Hoje, existe uma referência em SQF, que é a nossa pediatra e a nossa nutricionista, porque elas lidam aí com o caso do Lorenzo. Que elas se colocaram à disposição, né? Elas realmente quiseram aprender, quiseram mergulhar nisso. Porque aqui também, além dos diagnósticos raros, a minha esposa ela está enfrentando um diagnóstico de câncer. E aí a gente teve uma mudança radical de vida, onde a gente morava em Fortaleza, a capital, e hoje eu estou morando numa cidade de serra, para gerar uma qualidade de vida, aquela coisa toda. E chegando na cidade, nos grandes centros já é difícil encontrar profissionais, e imagina nos centros. Só que, vez ou outra, a gente encontra um profissional disposto a aprender, e isso motiva muito, né? Isso trabalha muito, isso dá uma esperança para a gente. Eu queria entrar nesse campo agora. Mas como é que vocês estão passando por isso, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico raro é um diagnóstico que ele não é individualizado, ele é um diagnóstico familiar. Você recebe, alguma pessoa da família recebe o diagnóstico e mexe com todo mundo. Não tem como. A gente vive praticamente em função. A gente recebeu até um conselho médico, mas assim, que a gente não cuidasse da doença, mas cuidasse do garoto, né? Porque a doença em si é uma coisa, ela tem o tratamento, ela tem os protocolos, ela tem aquela coisa toda, mas nós precisamos viver, nós precisamos encontrar medidas e saídas. E aí tem muita gente que está assistindo aqui, vocês, que também estão passando por isso e talvez não estão conseguindo lidar com isso. Como é que vocês fazem, né? Quais são as estratégias que vocês fazem para lidar com esse estado emocional? Como é que vocês encontram ajuda? Como é que vocês têm buscado? Como é que tem sido o coração dos pais
em relação a cuidar de vocês, mesmo tendo que cuidar do Lourenço? Então, nós temos uma psicanalista que acompanha a gente, né? Eu tenho um psiquiatra que me acompanha e a gente até conversou, né? Falou assim, a gente vai colocar o Lourenço na psicóloga assim que possível. E aí eu conversando com a psicóloga, ela disse, Laís, nesses casos a gente precisa tratar os pais, porque vocês vão ser ali o suporte do Lourenço, né? E graças a Deus, assim, a nossa família também tem ajudado muito e todo mundo entrou nessa com a gente, né? Falou, não, se precisar fazer dieta, a gente vai fazer todo mundo junto. Quando vocês vierem para cá, minha sogra também, né? Não, se for preciso, a gente faz, não tem problema. E a gente tá nesse pensamento, né? Vai ser muito mais difícil para a gente do que para ele, porque ele não vai ter contato com nada disso. Mas eu e Janderson, na nossa casa, nós vamos viver em dieta para conseguir, então, que Lourenço ele se sinta acolhido pela família, porque é muito difícil, já pensou, todo mundo na mesa comendo uma coisa e só você ali comendo algo diferente. Então, nós vamos acolher. A gente teve essa conversa, a gente vai acolher, a gente está tendo também todo esse suporte, né, da questão médica e da associação, que isso é muito importante, a gente encontrar pessoas que convivem com a doença há mais tempo que a gente, é muito importante. Então, eu tenho uma comunicação muito aberta com algumas pessoas lá dentro da associação que me ajudou muito, né, que me tranquilizou demais, né? No âmbito familiar, é mais fácil você lidar, porque você vai ter o apoio de toda a sua família, né? Olha, o Lourenço não pode comer isso, não pode comer aquilo, então a gente vai evitar. É o que a Laís falou. Não dá para você comer algo e falar para o seu filho, não, você tem que comer outra coisa. Então você tem que estar junto. Mas a gente sabe que vai surgir depois ali na frente escolinha, festinha de amiguinhos, aonde todas as crianças vão estar comendo doce, bolo, outras coisas, e ele não vai poder. Então a gente já tem que tentar se reeducar para educá-lo da melhor forma possível, para quando chegar esse momento, ele já esteja melhor preparado, que ele não sofra tanto com isso, que a gente também acaba não sofrendo, né? A gente vê o filho sofrendo, claro que a gente vai sofrer junto. Então, a gente está tentando se preparar mentalmente da melhor forma possível para quando esse momento chegar. Porque aqui dentro de casa, a gente faz sacrifício, o mais importante é ele. Mas a gente sabe que vai ter os momentos de maior dificuldade. Então, tem que se preparar, tem que estar com a cabeça legal para poder enfrentar da melhor forma possível. E assim, Lindenberg, a gente, às vezes, conversando com outras pessoas, a gente explica o diagnóstico, a pessoa fala assim, meu Deus, tadinho, nunca vai poder comer tal coisa e tal coisa. E a gente conversando, eu falando com o Janderson, eu falei assim, gente, será mesmo que é tadinho? Será? Será que é porque, na verdade, a gente coloca numa perspectiva nossa? Pra gente é muito difícil, né? Mas será que é tão ruim assim? A gente precisa pensar positivo. Será que é tão ruim assim viver sem açúcar, sem a gordura? A gente vê tantos estudos aí dos maus que causam, né? Então, assim, será que é tão ruim? É lógico, é muito difícil, por exemplo, quando a gente quiser sair em família, a gente encontrar um restaurante, por exemplo, que vai ter um cardápio SQF. Mas, pensando de um ponto positivo, não é a questão da dieta não é o grande sacrifício, né? O problema maior é o desenvolvimento de uma pancreatite, né? Enfim, isso sim é um problema. Agora, a dieta pra gente, depois que a gente parou para pensar, não era assim a pior dos quadros que a gente tinha dentro da SQF. Vocês tocaram aí na questão da associação, né? Aqui para a gente, quando a gente ainda estava em investigação e descobriu o diagnóstico, a gente foi procurar tratamentos paliativos, porque com doença rara não tem cura e geralmente não tem nenhum tipo de medicação que trate diretamente para esse fim. Sempre são medicações paliativas. E a gente descobriu, através de uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa, porque ela tinha um familiar com o mesmo diagnóstico aqui de casa, e nos encaminhou justamente para esse contato de associações, de pais, de pessoas com a mesma situação, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo,
Até que ponto esse apoio da associação, essa participação de vocês em associação, o trabalho que a associação exerce sobre vocês, até que ponto é importante e impacta a rotina de vocês? Totalmente, assim, eu tenho mais contato, né? O Janderson, ele trabalha e eu fico com o neném em casa, então eu tenho mais contato com a associação. E, por exemplo, quando eu tenho um sintoma que eu percebo em Lourenço, eu já corro lá e mando mensagem. Você sentia isso? Você sente isso? A pessoa fala, Laís, sim, comigo é assim. Aí eu já mando para a nossa pediatra para a gente tratar esse sintoma. Quando eu tive contato com... Na verdade, eu assisti todos os vídeos sobre SQF no YouTube, né? E eu cheguei até o Lucas, que é o nutricionista. E aí segui ele no Instagram, ele me passou para a Fátima. Quando eu comecei a conversar com a Fátima, eu já estava lá no IMABA. Então, ela foi me dando todo o norte. Ela falou, olha, Laís, a criança com a SQF não pode amamentar. Então, ela falou isso para mim na primeira semana. Então, quando eu precisei realmente retirar o mamar, eu já tinha isso em mente. Não foi assim, foi um baque, mas não foi um baque, assim, que eu não esperava. Então, para a gente, esse contato com a associação foi muito importante. E ainda está sendo. Porque são pessoas que passaram por tudo isso que a gente está passando. Então, agora elas conseguem nos dar um norte também do que vai acontecer no futuro, né? Como a gente não tem, diante dos profissionais, um conhecimento tão abrangente sobre o SQF, a troca de experiências sobre quem já está convivendo com essa doença, ela é extremamente fundamental, porque a pessoa que é portadora da síndrome, ela consegue te passar coisas que um profissional de saúde não vai ter como te falar. Alguns sintomas que ela sentiu, que o Lorenzo provavelmente vai ter. Um profissional que não tem conhecimento de SQF, o que é normal, ele pode tentar ligar alguma outra coisa, e até que você comece a investigar, até descobrir que aquilo está relacionado ao SQF, você já perdeu tempo e qualidade de vida da criança. Então, a troca de experiência dentro da associação, eu acho que assim, é o fator primordial, é o mais interessante de tudo, de tudo, de tudo. Isso é muito bom de ouvir, é muito bom para quem está nos acompanhando aqui, para entender que você não está sozinho. Eu sei que quando você enfrenta essa situação, quando você descobre um diagnóstico, é pesado, vem aquele sentimento de luto, mas tem uma hora que a gente precisa se levantar e lutar. E as associações, elas têm um papel fundamental, os outros familiares, como eles mesmos falaram aqui, a experiência vivida por eles ajuda muito. Porque quando a gente vai pegar as pessoas anteriores que descobriam que não tinha tanta informação, não tinha tanta tecnologia, não tinha essa questão das associações, elas passaram por experiências sozinhas. E hoje não, graças a Deus, diante dessa tecnologia, diante desse avanço, a gente pode estar ajudando e auxiliando uns aos outros. E aí eu queria aproveitar, porque eu vi que ela tocou na questão das expectativas do futuro. Quais são as expectativas para vocês em relação ao tratamento do Lourenço? Né? Existe alguma novidade? Existe alguma coisa que gera uma esperança em vocês nesse direcionamento de fazer algo relacionado ao diagnóstico? A nossa esperança, na verdade, também está ligada à associação, né? Porque a gente tem pessoas que lutam com a gente. Porque hoje a medicação que existe é uma medicação que só pode ser tomada depois dos 18 anos. E está tendo todo um impasse aí, né? Que as pessoas estão ganhando sobre a medicação de pessoas raras. Mas a gente acredita que, quando eu estava vendo os vídeos, eu vi que foi muito divulgada a questão da SQF de 2 anos para cá, né? Vou jogar assim, né? Para menos. Então a gente acredita que vai aparecer mais pessoas, né? Com a doença e que a indústria ela vai se especializar nessa questão de medicamento que possa estar ajudando. A gente tem muita fé nisso, né? Lourenço só tem 5 meses. Então, dentro de 2 anos, 3 anos, o quanto isso pode mudar dentro da indústria farmacêutica?
Graças a Deus a gente vê o avanço, né, das indústrias e a cada dia tem gerado mais expectativas e esperança para nós, porque a gente sabe que tem surgido novas ferramentas, novas medicações e com certeza vão contemplar os nossos filhos, né? Com Com certeza certeza. a gente vai ver uma história diferente sendo realizada. Eu queria pedir para vocês que vocês direcionassem, né, quais são os conselhos, as palavras de apoio que vocês poderiam dar a outros pais que estão passando, ou que vão passar, ou que estão descobrindo essa questão do diagnóstico. Como eu disse, aqui é um programa atípico, porque hoje a gente tem dois, né? Hoje tem o pai e a mãe, e nesse mundo raro, viu, Janderson? Tem muito pai que pula fora, viu, cara? Já quero parabenizar você aí por estar dentro desse barco, estar dando esse apoio emocional, por estar junto, né, com sua esposa, porque é fundamental. Eu gosto muito de dizer que quando a gente faz a promessa lá no altar de que é na saúde e na doença, a gente tem que É, querendo ou não, ver você do lado dela fortalece e motiva outros homens a não pular fora. E aí, quais são os conselhos e o que vocês têm a passar, né, para outras famílias que estão passando a mesma situação? pode. Dizer que no início não é fácil, não que depois vá ser, mas você deu uma... Deu uma embargada. Não, no início não é fácil. A gente vai encontrar vários desafios, mas a gente falar para um pai que ama um filho para não desistir de procurar algo bom é assim, redundante. A gente não vai desistir, né? Mas não se sinta desmotivado, não deixe a tristeza paralisar, porque existe a vida após o diagnóstico e para a gente a nossa vida iniciou a partir do diagnóstico, né? O Lourenço está aqui que não deixa mentir, querendo participar também. E a gente vai conseguir, como família, quando a gente se une. Na verdade, assim, existem coisas que vêm para mostrar para a gente que a gente fez a escolha certa. Então, dizer para os pais que existem pessoas que vão lutar com vocês, nós vamos ser uma dessas pessoas, né? E que não se sintam desmotivados. É justamente isso, né? Que depois que a gente descobriu o diagnóstico, hoje a gente teve o privilégio, né? A gente jamais entraria nessa causa ou nessa luta se a gente não tivesse passado por essa experiência. E hoje eu vejo muitas pessoas que a gente conseguiu ajudar, quantas viagens a gente fez, interior, pessoas que puderam receber ajuda, não só do mesmo diagnóstico do meu menino, mas relacionado a muitas outras coisas. E tem um propósito para todas as coisas. A gente não entende, a gente não compreende, mas tudo tem um propósito. A gente passa por isso, a gente enfrenta essa situação, às vezes é dolorido, a gente sente ali os bastidores, eu gosto sempre de falar que os bastidores, ninguém está vendo, mas a gente sabe que tudo isso aconteceu ou está acontecendo porque tem um propósito. Vidas são alcançadas, outras pessoas têm a disponibilidade de alcançar um tratamento porque você se dispôs a fazer aquilo, né? Você entrou nesse mundo dos raros. Então, eu queria deixar para vocês aqui, a gente vai conversando, o tempo vai passando, é tudo muito rápido, né? Vai voando. Mas eu queria deixar para vocês um momento, não uma pergunta, mas aquele momento onde vocês acham que a gente não tocou, ou que vocês acham que é interessante e necessário falar nesse momento, ou relacionado ao SQF, ou relacionado a vocês, ou relacionado a alguma coisa. Mas eu queria deixar com vocês bem livre esse último momento, antes da gente se despedir, ou antes das considerações finais, mas queria deixar bem aberto para vocês falar o que vocês julgam ser importante nesse momento. Assim, eu acredito que a gente conseguiu, né, passar e tudo um pouquinho que a gente viveu nesses últimos meses. Acredito que seja muito importante a associação, a gente bateu muito nessa tecla aqui. Então, mostrar isso para as pessoas. Precisamos do apoio de todas as pessoas que lutem com a gente para que a gente não desanime, né? Então, a gente tem lá a Associação Brasileira de SQF,
no Instagram, e que a gente sempre está lá divulgando as nossas histórias, e convidar as pessoas que vão até lá e sigam a página, assim como outras páginas, né, de doenças raras, porque às vezes a gente pensa que está muito distante da gente, mas está mais próximo do que a gente imagina, né? E essas pessoas, elas precisam muito da gente. Elas precisam de outras pessoas para lutarem por elas também. Porque, às vezes, por exemplo, uma SQF, que é uma doença ultra rara, uma estimativa de 5 mil pessoas no mundo, a gente precisa de força, de outras pessoas apoiando a gente. Então, pedir esse apoio das pessoas que vão assistir a gente, estejam acompanhando tudo que a gente está passando, né, pelas medicações, e estejam com a gente, dando essa força, né, que é muito importante. Então, É uma compartilha força com a que vai gente as redes sociais. também da parte da conscientização. A Compartilha rede para a gente as social páginas. da associação, o Instagram da associação é ABSQF, mas se colocar lá Síndrome da Quilomicronemia já aparece também, né? Tem também o Instagram de vocês, né? Que tá aqui na descrição. Já fui lá seguir. Então a pessoa entra na descrição, já vai lá e segue também, que é muito importante. Tem muitas informações úteis lá, né? E já compartilhei com outros pais de pessoas raras que entraram em contato comigo, já compartilhei, pedi para vir aqui no YouTube para assistir, para que a gente tenha essa força, né? Eu digo sempre que é de bastante importância, por quê? Porque hoje as ferramentas que a gente tem para divulgar são essas. E quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente entrega, a gente acha que uma ali curtir ou compartilhar ali gera um resultado fantástico. Chega em pessoas que realmente estão nessa batalha. Hoje, por exemplo, né, o diagnóstico do nosso menino que é distrofia muscular Duchenne, hoje nós temos livros escritos, hoje a gente tem personagens na Turma da Mônica, hoje a gente tem outros personagens de outras formas, desenhos, nós temos canções premiadas, e tudo isso para quê? Para divulgar um diagnóstico. Sim. Porque quanto mais a gente divulga, mais a probabilidade de se ter ali um tratamento específico e direcionado. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Quero agradecer a vocês por parar um momento, compartilhar. Sei que não é uma tarefa fácil que vocês estão enfrentando. Eu sei também que existe um propósito para isso. E fica aqui a gratidão do nosso programa Conexões Raras, por vocês se disponibilizarem, abrir um pouco do tempo de vocês, falar um pouco da experiência de vocês, mostrar que é possível, sim, continuar juntos, é possível ali, unidos, a gente chega mais longe, e que bom que vocês colocaram, né, à disposição e tem se colocado junto à associação e outras coisas, porque com certeza outras pessoas vão enxergar o exemplo, vão ver ali a vida de vocês e vão criar força e motivação para continuar. Então, muito obrigado mesmo por essa participação de vocês e queria deixar também vocês aí para a questão das considerações finais. Nós quem agradecemos, para a gente foi muito importante, né? Para a gente sempre é muito importante falar sobre o diagnóstico do nosso filho, para que despertem outras pessoas essa curiosidade e que até mesmo dentro da área médica, né, desperte essa curiosidade, para que no futuro a gente tenha então mais profissionais formados nessa área. Nós agradecemos realmente o canal, o programa, pela divulgação, não só do nosso caso, mas de tantas síndromes, de tantas doenças raras que a gente tem no país, que tanto serve para conscientizar as pessoas, que essa conscientização chega também lá em Brasília, né, porque a gente depende muito do poder público, e a gente sabe quanto que é oneroso, nesses casos de doença rara, tratamento, medicação. Então, a gente precisa que isso seja bastante divulgado, que a gente tenha mais e mais canais como o de vocês, fazendo esse papel social tão importante para as pessoas portadoras de síndrome. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E a você que está nos assistindo também,
muito obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado porque você tem compartilhado, curtido, se inscrito no canal e continua fazendo isso, porque a gente quer que isso chegue o mais longe possível para ajudar muita gente, né? A gente chega mais no fim de uma edição do nosso programa Conexões Raras. A contribuição desse casal, desses pais incríveis, foi enriquecedora. E eu quero destacar a importância da conscientização e do apoio das famílias que lidam com a realidade do SQF. Se você conhece alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo aqui, discutido, falado, tratado aqui, não deixe de compartilhar. Juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E, mais uma vez, a minha gratidão aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores sociais, que é a Nylan, a Takeda, a PTC Terapêuticos e a FEDAM. A gente está realizando mais um episódio de Conexões Raras por conta que eles têm nos ajudado e acreditado no nosso trabalho. Até você que nos acompanhou até aqui, até o nosso próximo programa. Compartilhe, divulga e fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau para você. Até o próximo programa.